Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho, um assunto um pouquinho diferente, mas que no fundo tem tudo a ver com aquilo que a gente estava vendo. É sobre o caminho da vida. A gente acaba estudando várias linhas, né? Quando a gente está procurando entender os nossos sentimentos, as nossas doenças. E caiu nas minhas mãos esse mês passado um livro e que trouxe uma historinha no início que eu achei muito legal e que eu quis trazer para vocês, que é uma analogia da nossa vida, do nosso corpo, com uma história que pode representar tudo isso e como que as doenças podem aparecer. Então eu resolvi contar para vocês, depois eu falo no final o nome do livro, se alguém quiser ler também, mas na verdade é um livro que não tem nada a ver com a leitura biológica que a gente estava falando, mas é um livro relacionado à medicina oriental, né, que fala sobre os meridianos, sobre o yin e yang, sobre a acupuntura, mas ele trouxe essa história no início, assim, é uma analogia na verdade, e eu quero explicar para vocês essa visão que eu achei bem interessante. Então nesse livro eles consideram assim, que como se o nosso corpo fosse representado por uma carruagem. Essa carruagem, então, é guiada por 2 cavalos. Esses 2 cavalos representam as nossas emoções. Existe um cavalo que representa mais o lado materno e outro lado mais o lado paterno. O cocheiro, que seria o que guia esses cavalos, seria a nossa consciência, o nosso racional, a nossa razão. E lá dentro dessa carruagem existe um passageiro. Esse passageiro seria o nosso mestre interior, a nossa alma, nosso espírito, como a gente quiser chamar, né? Cada visão vai chamar de um jeito, mas o que importa é o nosso interior. E essa charrete tem 2 rodas na frente, que são menores e que dão a direção para essa charrete e que representam nossos braços. E as 2 rodas traseiras, que são maiores e carregam todo o peso, representam nossas pernas. E essa charrete ela vai trilhar um caminho, que a gente chama o caminho da vida. E essa estrada por onde essa charrete vai passar é representada por uma estrada de chão, uma estrada de terra, onde existem pedras, onde existem buracos, onde existem lombadas, e que tudo isso representa as dificuldades que a gente vai ter durante a nossa vida, né? Onde a gente vai ter que desviar, passar por isso, aprender. Essa estrada também tem trilhos que representam aquilo que já foi trilhado pelos nossos antepassados. Então aquele caminho está mais limpo, é o que todo mundo, os outros, nossos pais, avós, bisavós já viveram e nos mostram uma direção, né? E aí essa estrada também tem umas valas laterais, né, que representam os limites aonde a gente pode viver e que podendo, se a gente ultrapassar isso, pode acontecer algum acidente, alguma coisa ruim na nossa vida. Então, durante essa viagem podem ocorrer várias situações. Digamos que o cocheiro, que é o nosso racional, judie demais dos cavalos, né? Pressione demais as nossas emoções. E aí o que acontece? Um dia essas emoções podem se rebelar e a gente pode perder o controle da nossa charrete, né? Então a gente tem que ter essa condução, mas sem judiar das nossas emoções. Ao mesmo tempo, se a gente deixar que as emoções nos guiem, sem nem um pouco do cocheiro atuando, digamos que o cocheiro pegou no sono, e o nosso racional fique sem atuar, essas nossas emoções também podem nos levar meio desastrado esse caminho, né? Porque daqui a pouco os cavalos resolvem correr demais ou resolvem sair da estrada, então a gente tem que ter o controle racional também, mas sem judiar das emoções. E às vezes durante esse caminho a gente pode se pegar diante de uma curva, onde a gente daqui a pouco não sabe o que vai vir logo à frente. Então nesses momentos o que a gente tem que fazer? Diminuir um pouco a velocidade e com um pouco mais de cuidado para não se surpreender logo ali na frente com uma curva de repente muito fechada que a gente não vai conseguir fazer ela de uma maneira equilibrada. Então, às vezes, o que acontece? Por algum descuido,
do cocheiro, a gente pode de repente perder um parafuso da roda, a gente pode quebrar alguma coisa na charrete. E aí isso representa o começo de uma doença, por exemplo. Pode às vezes ser um machucado, um trauma, uma virada de um pé, né? Alguma coisa assim que nos machuque. Isso pode acontecer por quê? Porque de repente essa roda já estava mais frágil, mas também pode ser por uma condução inadequada da nossa carruagem, por algumas atitudes mal pensadas ou intempestivas, né? E que a gente, na verdade, nesse momento tem que fazer o quê? Dar uma parada, fazer o conserto daquilo ali. Dependendo da gravidade do problema, a gente vai somente nós mesmos corrigir. Às vezes a gente vai depender de pessoas que nos auxiliem, né? E isso vai desde o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico. Então tem vários profissionais que vão, psicólogos, que vão atuar nesse momento. Mas o importante disso é o quê? Que a gente olhe para essa roda quebrada, entenda o porquê que ela quebrou, para que a gente mude algumas coisas nesse caminhar, para que isso não aconteça de novo. E muitas vezes, quando, por exemplo, a gente está guiando a nossa charrete, mas a gente não escuta o passageiro que está lá dentro, que é o único que realmente sabe aonde ele quer chegar, né? Porque o cocheiro está dirigindo, mas quem dá a direção e o destino é o nosso ser interior. Quando a gente não para ouvir o que ele está falando, às vezes dá uma batidinha no vidro e diz, ó, vai mais com calma. Mas se a gente não escuta o que ele fala, às vezes essa engrenagem toda para, né? E às vezes de uma maneira mais brusca e mais grave, com uma doença, com um câncer, com algo mais difícil da gente lidar, justamente porque o passageiro quer que a gente pare. Porque a gente estava tomando um rumo que de repente não ia ser aquele que ele esperava e aquele que ele queria. E aí nesse momento, sim, é o momento da gente parar, né? Tem que diminuir todos os barulhos da charrete, da estrada, para que o passageiro possa realmente, às vezes, quebrar esse vidro e falar com a gente e dizer, ó, é por aqui que a gente tem que ir. E muitas vezes também a gente chega em caminhos bifurcados, né? E onde a gente tem que fazer uma escolha. Se o nosso cocheiro é muito seguro e acha que sabe tudo, muitas vezes ele vai nos levar para uma estrada errada, né? Então a gente tem que ter essa humildade na consciência, na razão, de às vezes parar mesmo e escutar aquilo que vem aqui dentro, né? Se realmente é isso que a gente quer da nossa vida ou não. Para que no final, aquele ser interior que sabe o caminho, que sabe onde quer chegar, fique feliz, né, com a sua viagem. Então, eu achei essa história e essa analogia entre o nosso corpo e a charrete e a nossa vida uma coisa muito simples, mas com muito sentido e que pode ajudar a gente a pensar um pouquinho melhor em como a gente está conduzindo a nossa charrete. Então, se alguém tem curiosidade, de repente, de ler, entender um pouco mais desse livro, na verdade ele se chama Me Diga Onde Dói que Te Direi Por Quê. Então que eu falei, é um livro a respeito da medicina oriental, né? Então que fala sobre os meridianos, a energia, o nosso yin e yang. Eu achei assim uma coisa que para mim ainda é meio novo, não estou tão acostumada a isso, mas eu acho que a gente sempre tem que ampliar e olhar para todos os lados e aprender tudo que a gente consegue nessa vida.